Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de domingo, meus irmãos. Estamos aqui iniciando o nosso Evangelho diário e deixamos aqui o nosso bom dia para todos os irmãos que estão agora na parte da manhã nos acompanhando, mas também deixamos aqui o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos os irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Sejam muito bem-vindos. Que a paz de Jesus possa estar presente em nosso lar no dia de hoje. Que Jesus possa estar em nosso coração, hoje e sempre. Meus amados irmãos, nós hoje aqui estamos iniciando nosso evangelho diário. Lembremos que nós unimos a obra 50 anos depois. Estamos com a obra aqui, grande obra, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo nosso amado Chico Xavier. Esta obra que Emmanuel vai contar uma das encarnações dele, a encarnação que veio depois de quando ele foi Públio. Então, nessa encarnação, ele é Nestório, um escravo. E, meus amados irmãos, nós temos aí, o que nós estamos fazendo, na verdade, é unindo sempre um capítulo da obra, estamos mergulhando nos detalhes dessa obra e unindo com o Evangelho segundo o Espiritismo, com uma passagem, com uma reflexão, para a gente levar de ensinamento para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então é muito bonito nós observarmos como que tudo vai unindo dentro da doutrina espírita, não é mesmo, meus irmãos? E olha, hoje eu vou até partilhar aqui com todos que nós acompanhamos todos os comentários, meus irmãos. Cada bom dia que cada irmão partilha aqui conosco, nós acompanhamos, nós lemos todos os comentários em cada vídeo. Então nós deixamos aqui o nosso eterno agradecimento pelas palavras de carinho e nós nos sentimos uma grande família, pois cada um de nós está aqui neste momento com o coração aberto para juntos partilharmos o pão do Evangelho. Jesus está presente aqui conosco, nos abençoando. Jesus está presente abençoando o nosso encontro. Então é muito feliz para o nosso coração nos sentirmos cada vez mais unidos em nome de Jesus. Bom, meus amados irmãos, eu vou convidar então para a gente começar hoje a nossa reflexão do domingo. Lembrando que hoje estamos também começando o capítulo 4 desta grande obra. E, meus amados irmãos, ontem nós ficamos aí com uma curiosidade que a gente só vai descobrir hoje e agora, aliás. Quem será que estava ouvindo a conversa de Alba e de Túlia sobre ir até as catacumbas, reunir-se com os cristãos, sendo que naquela época eles colocavam graves punições para quem era cristão. Então eles tinham que se reunir escondidos para não serem pegos e presos. Bom, meus irmãos, quem estava lá ouvindo tudo e vai fazer mau uso dessa informação era a Téria. Lembremos que a Téria é aquela serva que está mais perto de Alba, fingindo uma pureza que ela não tem ainda no coração e que ela está lá como se fosse uma espiã de Cláudia para saber tudo o que acontece dentro da casa. Provavelmente nos lembraremos de Atéria porque a gente conversou muito dela aqui algumas reflexões atrás. Fato é que a Téria ouviu tudo que eles estavam conversando e passado uma semana ela vai se encontrar com Cláudia e vai contar todos os detalhes do que ela ouviu. Cláudia, claro, vai ficar satisfeita com essa informação, porque se realmente Alba for lá junto com os cristãos, vai ser ótimo para ela usar disso contra Alba.
Então ela vai passar a seguinte informação, o seguinte pedido, na verdade, para a Atéria. Que a Atéria continue de olho, observando todos os passos dentro da casa daquela família, e que se acaso elas forem nessa reunião nas catacumbas, que a Atéria dê um jeito de ir escondido atrás delas e seguir os passos, que ela quer tudo detalhado, o que está acontecendo. A Atéria, claro, vai ouvir e obedecer esse plano tão maldoso de Cláudia. Mas fato é, meus irmãos, que Cláudia ela tá assim agitada, ela tá preocupada com outras coisas, não só com isso. No dia seguinte, Cláudia vai acordar bem cedo, vai colocar uma roupa ali mais simples do que ela está acostumada a usar, meio que vai sair disfarçada. E nós poderemos observar que Cláudia, ela saiu de casa e está se direcionando até algumas ruas mais pobres. E entre essas ruas, ela vai em direção a uma casa verde. Uma casa meio atípica, mas muito simples e muito humilde. Ali, Cláudia, com aquele ar meio de suspense, meio escondida, vai bater à porta. E quando ela bate na porta, quem abre é uma mulher. Uma mulher que era uma pitonisa naquela época. Muito famosa e muito conhecida naquela região. Meus irmãos, só para a gente situar aqui juntos, pitonisa era um termo muito utilizado há séculos atrás para aquelas pessoas que faziam predições do futuro, conseguiam prever o que acontecia no futuro. Digamos assim que uma mediunidade mais ostensiva. Mas claro que naquela época não existia o termo médium nem o termo mediunidade. O termo médium, essa palavra veio surgir só depois aqui com a gente na doutrina espírita, não é mesmo? Mas vejamos que, então lá naquela época, chamavam-se de pitonisa. Iria predizer o futuro, conversava com os espíritos. Então muitas pessoas buscavam para saber o que ia acontecer na vida delas. Emmanuel, ele até utiliza para essa mulher dois termos, pitonisa e feiticeira. Então nós temos aí esses dois termos para qualificar esta mulher. Fato é que Cláudia ela vai adentrar nessa casa verde simples ali, meio estranha o ar dessa casa, algo meio não muito normal. Ela vai adentrar, ela vai olhar, ela não vai achar aquilo meio esquisito. Mas ela adentra. E Cláudia, ela carrega em seu coração a vontade de se encontrar com aquela pitonisa justamente para saber o que vai acontecer na vida dela e, sobretudo, coisas que envolvam a Elvídio. Porque a Cláudia ela ainda não tirou do coração dela Elvídio. Ela tá com o coração quebrado quanto a Elvídio e ela ainda quer ele de tudo quanto é jeito. Bom, essa feiticeira irá sentar-se, olhar nos fundos dos olhos de Cláudia e vai dizer para ela: disseram-me as vozes que você ama um homem. Só que este homem está já comprometido e unido pelos laços santos da vida com outra mulher. Por que não evitar a tempo uma tempestade de amargura que irá recair mais tarde sobre o vosso próprio destino? Olha, viestes aqui para buscar um conselho que guie as suas pretensões. Mas eu te darei esse conselho. Seria melhor que abandonasse todos os projetos que tem na sua mente. Quais, por outras palavras, o que essa pitonisa disse? Olha, tô vendo aqui que você está interessado em um homem. Esse homem ele já está ligado pelos laços santos a outra mulher.
seria melhor que você parasse agora o que você está pretendendo fazer, antes que chegue uma tempestade de amargura na sua vida. Ou seja, para agora de cultivar o mal, porque mais tarde você vai colher esse mal. Interrompe agora esses planos que você tá em mente. Então a pitonisa dá esse conselho para ela. E meus irmãos, nós aqui conhecendo Cláudia, o que esperar de Cláudia nesse momento? Ela vai ficar feliz com essa informação? Claro que não. Cláudia vai ficar ali furiosa, furiosa. Ela não queria ouvir isso da pitonisa. Então ela vai pegar uma bolsa cheia de dinheiro da época, abrir essa bolsa e derramar aquele dinheiro todo, e era muito dinheiro, na frente da pitonisa, ofertando para ela esse dinheiro e pedindo a ajuda dela quanto às coisas que ela está em mente. Ela precisa resolver essa situação. Ela quer ficar com o Ovídio. Ela quer o Ovídio caindo aos pés dela. E ela dá esse dinheiro para a pitonisa. Qual vai ser a reação da pitonisa? A pitonisa vai olhar todo aquele dinheiro, talvez um dinheiro que ela nunca viu na vida dela, e vai dizer, olha, o conselho sábio eu já te dei primeiro. Você não quis ouvir esse conselho. Mas como eu estou aqui diante de todo esse dinheiro, claro, ela vislumbra com aquele dinheiro. Aí a pitonisa acrescenta, olha, então eu vou te dar um outro conselho. Essa mulher que você tá querendo tirar do caminho, e essa mulher era a Alba, viu, meus irmãos, a esposa de Ovídio. Ela vai dizer, essa mulher que é sua rival, perto dela tem um anjo muito grande, com uma luz muito grande. Perto dela tem uma figura angelical que protege ela. Por acaso essa mulher ela tem algum filho? E Cláudia vai dizer, sim, ela tem 2 filhas. Então, bom, uma dessas filhas tem um coração muito puro. E justamente por isso, ela protege a mãe. Olha que informação interessante. O coração puro de uma das filhas de Alba protege a mãe. Olha que informação que nós temos aqui, meus irmãos. E aí Cláudia fica meio sem entender essa informação, porque ela quer atingir Alba. Como que ela vai atingir Alba? E meus irmãos, antes aqui da gente continuar a história, eu preciso pontuar 2 coisas aqui pra gente. Até pra gente refletir pra nossa vida isso. Primeiro que observamos que essa pitonisa, ela tem uma mediunidade ostensiva, realmente, mas utilizada de forma totalmente desviada e errada. Porque a mediunidade é uma faculdade com fins providenciais, para colocarmos a serviço de Deus, do caminho do bem. E quando se envolve interesses pessoais, dinheiro, vaidade e tantas outras coisas, desvia-se o fim providencial da mediunidade, colocando a mediunidade à mercê dos maus espíritos. Então a gente percebe que essa pitonisa, por gostar do dinheiro, vislumbrar o dinheiro aqui e aceitar o dinheiro em troca, ela tá com a mediunidade desviada. Mas hoje não é nem esse o ponto, meus irmãos, que eu queria partilhar aqui conosco. Na verdade, eu achei muito interessante, me chamou extrema atenção essa pitonisa conseguir enxergar que ao lado de Alba tinha uma figura angelical que protegia ela. E justamente refletindo sobre esse tema, eu me lembrei de quantas obras espíritas nós somos esclarecidos. Muitas vezes o processo da obsessão, ou quando um inimigo desencarnado deseja ainda se vingar de nós que estamos encarnados,
Muitas vezes eles não agem diretamente na gente, mas vão em alguém próximo a nós. Eu vou repetir para nós, até trazendo um caso aqui que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Vou trazer esse caso que eu acho que vai esclarecer melhor a primeiro momento. Tem uma obra que se chama Aconteceu na Casa Espírita. A gente já até citou essa obra aqui em outros momentos. Nesta obra nós temos um caso perfeito aqui para esse momento, que é o caso de uma trabalhadora espírita dentro ali de uma casa espírita e os maus espíritos ali querendo desviar os trabalhadores da tarefa do bem vão tentar buscar os pontos fracos e atingir a cada trabalhador. Só que quando eles se deparam com essa trabalhadora, eles não encontram ponto fraco nela. Eles não encontram vulnerabilidade e nem abertura para eles entrarem em sintonia com ela e influenciarem de alguma forma a desistência dela da tarefa no bem. Então, como eles não conseguem chegar nela, eles irão no marido dela. E aí vão começar a perturbar o marido com ideias contra a doutrina espírita. Então vejamos, já que eles conseguiram, os maus espíritos, abertura com o marido, eles irão então soar ideias contra a doutrina espírita para o marido ir lá, então ele mesmo, e perturbar a esposa com essas ideias. Então, qual que é o ponto que eu quero chegar aqui para nós com essa história? Que muitas vezes, não são em todos os casos, mas muitas vezes os espíritos ainda levianos, muito maldosos, que querem nos desviar do caminho do bem, que sejam inimigos desencarnados, muitas vezes eles não agem diretamente em sintonia conosco. Mas para nos perturbar, muitas vezes eles podem ir sim em alguém que divide o lar conosco, em alguém que a gente ama muito, porque muitas vezes conseguindo sintonia com essa pessoa e ele perturbando essa pessoa com ideias, nos atingem muito mais. Quem de nós não fica com o coração machucado ao ver quem ama passando por às vezes uma perturbação espiritual, um processo de obsessão, não é mesmo? Então muitas vezes vão direto ali na pessoa e não diretamente nós, mas conseguem nos atingir. Isso acontece, meus irmãos, e com muita frequência. E o que é isso aqui que eu tô contando tem relação com a nossa história? Olha, eu não sei o que vai acontecer, mas um comentário pessoal da visão que eu tive lendo esse trecho e eu queria partilhar com todos. O que nos dá a entender é que elas vão querer tirar de cena Célia para conseguir atingir Alba. Ou seja, irão direto na filha para conseguir atingir a mãe. Porque se a filha tem uma luz muito grande, se a filha é um coração muito bondoso e protege a mãe, digamos assim, sobretudo protege espiritualmente, com a força. Porque dá a entender que. Eu já até falei qual dos filhos que tem um coração bom aqui, que é Célia. Célia tem um coração muito puro. Célia já era cristã. Vamos começar por aí. Então a força espiritual de Célia era muito grande. Então o que a gente deduz é que por essa força espiritual ela conseguia proteger a mãe. Agora, fato é que se Cláudia queria atingir a mãe, ela precisava retirar a filha de cena, para ela ter maior caminho para atingir Alba. Ou seja, é uma hipótese para a gente pensar. Será então que o plano aqui dessa pitonisa vai ser atingir a filha para que aí a mãe se machuque? Para que aí consiga derrubar a mãe?
E justamente eu crio essa hipótese, é só uma hipótese para nós pensarmos como que os maus espíritos agem. Isso aqui não é só nessa história, isso também pode acontecer com cada um de nós, dentro do nosso lar, com a nossa família, mas é para a gente refletir e pensar. E essa hipótese, meus irmãos, eu consegui pensar um pouco nela justamente porque Emmanuel vai nos contar que a pitonisa vai se aproximar de Cláudia e vai sugerir um plano para ela. E esse plano não envolve cessar a vida de Alba, mas sim atacar moralmente Alba. Ela até fala que o melhor plano de vingança, então, não vai ser interromper a vida de Alba, mas será fazer ela sofrer na alma. Uma flagelação na alma. Então, o plano da pitonisa que ela vai sugerir para Cláudia conseguir o que ela quer, que é ficar com o Elvídio, é atingir, fazer sofrer a alma de Alba. Será que será através da filha, fazendo a filha sofrer, alguma coisa com a filha, e aí a mãe também sofre? Bom, são hipóteses para a gente pensar, porque os maus espíritos, nós temos que ter ciência que muitos deles são extremamente inteligentes. E como já dizia Paulo, perto de nós tem uma legião, né, uma nuvem de testemunhas. Ou seja, eles ficam a nos observar para ver nossas vulnerabilidades, muitas vezes da nossa família, para tentar achar uma brecha. Mas cabe ao nosso coração se manter sempre elevado, pensamento elevado, para a gente não abrir brecha e não também se deixar cair pelos planos ainda dos maus espíritos. E para encerrar, eu gosto sempre de frisar que quando a gente usa esse termo, maus espíritos, estamos falando de irmãos nossos, pois todos somos filhos de Deus. E esses irmãos, eles ainda estão mergulhados na ignorância do mal, ainda estão mergulhados às vezes em uma dor e buscam vingança, mas um dia irão se transformar. Então, todas as vezes que utilizamos maus espíritos, lembremos que são irmãos nossos ainda no caminho do mal, mas um dia irão se converter para a luz. Mas, meus amados irmãos, hoje a gente aqui partilhou um pouquinho sobre como pode ser a ação dos maus espíritos. Às vezes a gente pensa que é só indo diretamente em nós, através de uma obsessão, e não. Pode ser em alguém próximo que vai começar a nos irritar, pode ser em alguém próximo que vai falar coisas que nos machucam. Então, eles agem de formas que eu digo que é para atingir mesmo o nosso coração. E olha só o plano da pitonisa. Vamos atingir, fazer sofrer, flagelar a alma de Alba. Só que esse plano não é dito pra gente. Não sabemos qual plano é esse, o que vai ser feito. Só sabemos que Cláudia ela vai gostar do plano e provavelmente colocar em ação. Hoje eu convido a todos para a gente encerrar aqui essa parte da história. Amanhã nós iremos continuar e eu já adianto que amanhã nós teremos uma parte boa na história e muitas revelações daqui para frente. Amanhã será o dia que nós teremos aí Túlia indo avisar Alba sobre uma reunião que vai acontecer dos cristãos. Mas aí nós veremos se Alba vai participar ou não, sabendo que a Terra está espionando tudo. Bom, meus irmãos, vamos encerrar hoje? Eu convido a todos para encerrarmos com o coração em Jesus. Vamos manter o nosso pensamento sempre elevado, para a gente não dar abertura para os nossos irmãozinhos que ainda buscam vingança. E bom, meus irmãos, eu convido para a gente também se lembrar que esta nossa reflexão de hoje ela foi inspirada no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, e também uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Nos encontramos amanhã,
com a bênção de Deus, meus irmãos. Que assim seja.